Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. E qual é o nosso vídeo de hoje? Qual é o tema que nós vamos abordar hoje? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de um grande apóstolo de Jesus, ok? Que é comemorado no dia 21 de setembro, que é o dia de São Mateus Apóstolo. Então, como a igreja celebra o dia de São Mateus no dia 21, então a gente vai estudar um pouquinho sobre a vida desse grande apóstolo de Jesus. Então, vamos contar um pouco da vida dele, ok? Como eu gosto de fazer sempre, eu gosto de indicar um livro, tá? E sobre os apóstolos, eu já indiquei algumas vezes e vou indicar novamente. Um livro muito bom que conta a vida dos 12 apóstolos de Jesus. Não tem muita coisa, tá? É um livro muito... Ele é até pequeno, tá vendo? Pequenininho, por quê? Porque nós não sabemos muitas coisas sobre a vida dos apóstolos. A Bíblia não fala muito. A tradição da igreja também não fala muita coisa. Por quê? Porque naquela época, gente, era 2000 anos atrás. Não tinha imprensa, ninguém filmou, ninguém tirou foto, não é verdade? Então, e outra, era a época da perseguição dos judeus e dos romanos, que os cristãos eram muito perseguidos. Tanto que todos os apóstolos foram martirizados, menos São João. Então, todos os 12 apóstolos de Cristo foram martirizados pelos romanos e pelos judeus, né? Então, esse livro aqui traz um resumo da vida dos 12 apóstolos, ok? Todos os 12 apóstolos têm um resumo aqui da vida deles, o que a igreja sabe, que não é muito, tá? Infelizmente, a gente não tem muitos dados sobre a vida dos apóstolos, ok? Então, gente, vamos fazer, então, um resumo da vida de São Mateus, o que a gente sabe. Eu sempre coloco o que a Bíblia fala, primeiramente, e depois o que a tradição da igreja fala, que são as fontes da revelação para nós cristãos católicos, ok? Então, vamos começar pelo nome, ok? Mateus significa dom de Deus, e é o nome do meu sobrinho, né? O meu sobrinho, o meu irmão, colocou o nome dele de Mateus, graças a Deus, né? Já tem um intercessor lá no céu, rezando, intercedendo pelo Mateus. Então, a igreja ensina isso, que você deve colocar nomes cristãos dos seus filhos, em vez de você colocar nome de cantor, de ator, né? Tem gente que faz muito isso, né? Coloca o nome de um santo. Por quê? Porque a igreja ensina que ele vai ter um intercessor no céu. Então, o meu sobrinho tem um intercessor aí, que é São Mateus, o apóstolo de Jesus, ok? E olha que bonito. Todo nome, gente, ele tem um significado. Tá? O Apocalipse diz que Deus nos conhece pelo nome. Então, o nome Mateus significa dom de Deus. Olha que bonito, tá vendo? Então, que você possa
colocar nome cristão no seu filho, ok? Isso é muito importante. Ele foi escolhido, então, para ser um dos 12 apóstolos de Cristo, não é? E ele tinha 2 nomes. Ele não se chamava Mateus, ele se chamava Levi. Então, ele tinha 2 nomes. Levi e depois Mateus, ok? Ele foi o primeiro que, por inspiração divina, escreveu o Evangelho, a mensagem divina de Jesus. Então, ele foi um dos 4 evangelistas que está no Novo Testamento. Nós sabemos que houveram muitos apócrifos, tá? São aqueles livros que não entraram na Bíblia. Por exemplo, o Evangelho tinha mais de 80 evangelhos, só ficou 4. Um deles foi o de São Mateus. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Mas tinha mais de 80 evangelhos falsos, que não era palavra de Deus inspirada por Deus. Por isso que não entrou na Bíblia. Quem foi que fez essa seleção? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar primeiro na igreja, porque foi a igreja quem disse, ó, esse livro vai entrar na Bíblia, esse livro não vai entrar. Então, se você não acredita na igreja, você não devia acreditar na Bíblia. Porque a árvore é a igreja. A Bíblia é o fruto. Agora, como é que você acredita no fruto se você não acredita na árvore que te deu fruto? Ah, eu não creio na igreja católica. Então, você não deve acreditar na Bíblia. Porque foi a igreja quem disse, esse livro vai entrar na Bíblia, esse livro não vai entrar. Foi a igreja católica. Ok? Isso eu já fiz aí vídeos falando sobre isso, ok? Fiz aí vários concílios da igreja, né? Que a igreja foi discernindo qual era os livros que deveriam entrar na Bíblia, não só do Novo, mas também do Antigo Testamento. Nós sabemos que os nossos irmãos protestantes tiraram 7 livros, mas eles não colocaram nenhum livro, nem do Antigo e nem do Novo, que a igreja também não tinha colocado. Eles só tiraram 7. Eu já expliquei também por quê. Temos aí vídeos aí que eu explico por que tirou 7 livros da Bíblia protestante, ok? Mas eles não colocaram nenhum. Nem Lutero teve a coragem de colocar um livro na Bíblia que a igreja não tinha colocado. No fundo, o Lutero sabia que só a igreja católica tinha autoridade para isso, ok? Então, o Evangelho de Mateus foi um dos evangelhos que entraram na Bíblia, ok? Por inspiração divina, olha aí. Então, ele escreveu o Evangelho. Ele era judeu, ok? E ele era filho de Alfeu. Nós não sabemos quem era sua mãe, mas o pai dele se chamava Alfeu, ok? Porque geralmente, gente, a Bíblia foi escrita num contexto muito machista. Então, só interessava o homem, tá? A gente não pode negar isso. Infelizmente, a cultura que a Bíblia foi escrita só interessava o homem. Então, muitas das vezes fala do pai, mas não fala da mãe. Por exemplo, São José. São José fala que ele era filho de Jacó, mas não fala quem era a mãe de São José. Nem de Nossa Senhora. A gente sabe que é São Joaquim e Santa Ana por causa de um livro apócrifo, que inclusive não entrou na Bíblia, mas ele tem algumas verdades históricas, os apócrifos. Eles não têm verdades religiosas, mas eles têm algumas verdades históricas, ok? Ele era chamado de publicano. Isso está lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículo 3. Que, de acordo com os conceitos da época de Israel, era considerado um pecador público. Então, não era bem visto. São Mateus não era bem visto por ninguém. Ele era dito como publicano, um pecador público. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco, ok? Mateus, ele manuseava o dinheiro considerado impuro devido à sua procedência de pessoas estranhas ao povo de Deus que por ali passavam, mas também porque colaborava com autoridade estrangeira cujos tributos eram determinados arbitrariamente, ou seja, eles surrupiavam, né, para eles alguma coisa, né? Roubavam. Vamos falar o português claro, né? Eles roubavam, né? Por exemplo, Zaqueu. Né? Zaqueu também era um publicano, era um cobrador de impostos, como São Mateus também era. Tanto que ele fala para Jesus, Zaqueu, né?
Se eu roubei alguém, eu vou devolver. Então, eles pegavam algum dinheiro. Então, por isso que eles não eram bem vistos pela população. Ninguém gostava deles, ok? Claro, gente, isso antes dele encontrar com Jesus. Era a vida dele antes de encontrar com Jesus, ok? É por isso que os evangelhos dizem que Mateus era um publicano e pecador. Olha aí. Mateus, capítulo 9, versículo 10, e Lucas, capítulo 15, versículo 1. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam o mesmo tema. Por isso que a igreja ensina que são evangelhos parecidos. A teologia chama de sinóticos. Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas escreveram praticamente as mesmas coisas, com pequenas diferenças. Já São João, não. São João é um evangelho totalmente diferente. Por quê? Porque São João ele escreveu bem depois e ele não quis repetir o que os outros já tinham escrito. Entendeu? Então ele escreveu outras coisas que os outros não tinham escrito. Ok? Ele também era considerado um publicano, ok? E que não era bem visto, como eu já falei, tá bom? Isso está lá em Mateus 21, versículo 31. São Lucas menciona que Zaqueu, que era chefe publicano e rico, está lá em Lucas 19, 2, era, né, vamos dizer assim, ladrão, injusto e adúltero. Lucas capítulo 18, versículo 11. Então essas pessoas não eram bem vistas pelo povo, como eu já expliquei. Nem Zaqueu e nem São Mateus. Isso antes, gente, de encontrar com Jesus, ok? Isso mostra que Jesus não exclui ninguém de sua amizade. Ou seja, se fosse eu ou você não iria escolher Mateus para ser seu discípulo. Por que Jesus escolhe? Porque Jesus não olha, Jesus olha o coração. Jesus é Deus. Então Jesus não olha a aparência, os defeitos. A gente gosta muito de ver o defeito do outro, não é verdade? Mas as qualidades a gente não vê. Então, por que Jesus escolheu Mateus? Porque Jesus, como Deus, Jesus, ele olha dentro de nós. Mesmo que a gente cometa pecados, que nós somos falhos, mas Deus sabe o que está no coração. E depois, tanto que Mateus depois vai se converter. Né? A diferença de Jesus para a gente é isso. Com certeza, nenhum de nós aqui ia escolher Mateus para ser nosso discípulo. Né? Porque a gente gosta muito de ver o defeito do outro, mas não as qualidades do outro, não é verdade? Antes, quando se encontra à mesa na casa de Mateus, está falando de Jesus, tá? Ele responde aos que ficaram escandalizados com a sua presença ali, com pessoas pouco confiáveis, né? Eram pessoas que realmente não faziam coisas erradas. Mas o que Jesus fala? É muito, muito lindo esse texto, né? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 17. Então, as pessoas viram ali Jesus comendo ali com Mateus e aquele pessoal ali começou a falar mal de Jesus. Não, tá vendo? Por isso que ele não é o Messias, ó, tá comendo com os pecadores. Aí Jesus fala isso, né? Vai lá Jesus ele ia, né, no alvo, né? Quem tá bom não precisa de médico. Você busca médico quando você está doente, não é verdade? Então Jesus não veio para quem é justo. Quem é justo não precisa de Jesus. Por isso que São João Batista, quando apontou para Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para esses. Jesus não veio para quem é. Para quem é santo, Jesus não veio para isso. Isso não precisa. Então Jesus veio. E quem é diante de Deus? Quem é justo diante de Deus? Ninguém. Então é aquilo que eu falei, gente. A gente não deve apontar o dedo, né? Ah lá, tá vendo? Jesus está comendo com fulano, com Bertão, lá vai na casa daquele ali, que é. Né? Gente, nós não podemos excluir ninguém. Jesus detestava o pecado, mas ele amava o pecador. Entendeu? E você tem que buscar aquele que está lá no fundo do poço. Você não tem que ficar evangelizando aquele que já está lá dentro da igreja. Não. Você tem que evangelizar aquele que não conhece Jesus. Isso aí é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente, às vezes, fica querendo evangelizar aquele que já está ali dentro da igreja. Não. Você tem que evangelizar aquele que não conhece Jesus.
que está numa vida errada, que está no pecado, é esse que você tem que evangelizar. Claro que você tem que evangelizar a todos, mas primordialmente aquele que não conhece Jesus ou que está no pecado. Entendeu? Então Jesus ensina isso. Jesus veio para o pecador. Ok? Então nós também devemos aprender isso e nunca julgar. Deixa o julgamento para Deus, gente. Nós não temos que julgar o outro. Se o outro é pecador, se não é, a gente tem que fazer a nossa parte. Não ficar apontando o dedo. Entendeu? A boa nova do Evangelho, a boa nova é o Evangelho. É exatamente oferecer a graça de Deus aos pecadores aí. Foi o que eu acabei de falar. E Mateus é um deles. Então Jesus, ele escolheu Mateus justamente porque Jesus viu nele um potencial, não é, para ser o quê? Um evangelizador. Jesus conhece os corações. Por isso que Jesus é onisciente. É Deus, é por isso. Deus conhece o nosso coração, diz o Salmo 138, ok? E na figura de Mateus, os evangelhos nos apresentam um verdadeiro paradoxo, ou seja, que de um homem, vamos dizer assim, que tinha uma vida totalmente errada, depois vai se tornar um grande apóstolo, né, a ponto de escrever um dos evangelhos. Então, o Papa Bento XVI, ele diz uma frase bonita sobre São Mateus. Olha o que diz o Papa Bento XVI. Os que parecem estar mais distantes da santidade podem até se tornar um modelo da aceitação da misericórdia de Deus. Está falando de São Mateus. Né? Está falando dele. Por quê? Porque ele viveu a vida toda errada e Deus, depois que ele se converteu, se tornou santo. Né? E oferecer um vislumbre dos seus efeitos maravilhosos na própria vida. O que o Papa está dizendo aqui? O Papa está dizendo que aquilo que ele fazia de errado antes, depois que ele se converteu, ele passou a usar para Deus. Ou seja, ele tinha uma inteligência muito grande. Ele não era um homem, vamos dizer assim, ele era um homem intelectual, vamos dizer assim. Ele tinha uma certa cultura. Então, o Papa aqui está dizendo que ele usou essa cultura agora para Deus. Por isso que ele escreveu um dos 4 evangelhos. Ele tinha cultura para escrever, ele escrevia bem, porque ele trabalhava com isso. Então, lembra que Jesus falou lá para os apóstolos? Agora vocês serão pescadores de homens, de almas. Então, por isso que Jesus usa a habilidade de cada um para o seu proveito. Então, gente, isso é uma coisa que a gente deve entender. A gente não deve ficar olhando o defeito do outro, a gente deve ficar mais na qualidade do outro. Por mais que o outro tenha os seus erros, mas o outro tem coisas boas. Então, por que a gente não aproveita as coisas boas do outro? Isso é uma coisa que a gente devia aprender muito. Deixa o erro do outro para Deus. Deus vai julgar cada um de nós. Então, por que a gente não pega o que o outro tem de bom? E é isso que Jesus fez. Ele pegou todos aqueles homens que eram, né, tinham seus erros. Todos os apóstolos ali eram pessoas simples, humildes, tinham seus erros. Mas Jesus pegou aquilo que cada um tinha de bom e usou para o seu benefício e para o benefício do reino de Deus. Então, nós devemos fazer a mesma coisa. Então, por mais que você tenha defeitos, que você tenha pecados, mas use também as suas qualidades para Deus. Por exemplo, eu sou um pecador, mas graças a Deus, Deus me deu a graça de ter uma boa formação. Eu pude fazer uma teologia e agora Deus me chamou para esse trabalho. Então, eu estou usando aquilo pouco do que eu sei, que eu aprendi, para passar para outras pessoas. Então, com todos os meus erros, meus pecados, pelo menos eu estou procurando fazer alguma coisinha para ajudar a Deus, para agradar a Deus, como o povo fala, né? Então, quer dizer, então você deve fazer a mesma coisa. Qual o seu... Jesus fala isso nas parábolas dos talentos, não é? O que você fez com o seu talento? O que você pode ajudar para Deus, para a igreja? A igreja precisa de você. Então você pode ser um catequista, você pode trabalhar, fazer alguma coisa para Deus, não é verdade? Então você deve fazer. Qual a sua aptidão? O que você pode fazer para ajudar o reino de Deus? Não é? Alguma coisa você pode ajudar, entendeu? Então é isso que o Papa Bento está dizendo. E ele morava em Cafarnaum. São Mateus, assim como São Pedro, ele também morava em Cafarnaum, onde Jesus chamou Mateus, ok? Porque ali
era um porto de grande movimento, Cafarnaum. Era uma cidade que tinha muita gente. Tá? Então, ele morava ali também. São Pedro também morava ali. Okay? Até hoje tem ali as ruínas ali das sinagogas, da casa de Pedro, tudo ali em Cafarnaum. Onde Jesus morava na casa de São Pedro. Olha aí, interessante. E onde havia uma grande sinagoga, aí, tá vendo? Ainda existe essas ruínas até hoje. Na qual Jesus pregou. Mateus era cobrador de impostos. Olha aí, tá vendo? Chefe subalterno do serviço de Herodes Antipas. Por isso que o povo não gostava dele. Tá? Por causa disso, que ele era cobrador de impostos e pegava um dinheirinho. Né? Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Este, levantando-se, seguiu Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 9. Então, depois você pode ler lá no texto de Mateus 9, 9. Ok? Então, ele largou aquela vida errada que ele tinha para seguir Jesus. Então, isso é o mais importante. Você largar a vida velha, largar o pecado e seguir Jesus. Ok? Certamente Mateus conhecia Jesus por suas pregações, porque Jesus andava ali por Cafarnaum, ele com certeza já tinha ouvido Jesus pregar. E seus milagres, né? Jesus já estava muito famoso, vamos dizer assim, né? E devia ter certa admiração pelo Senhor. Jesus o chama, né? Mateus, segue-me. Mateus levantou-se sem hesitação, seguiu Jesus. Isso significa, não é, o quê? Deixar, né, a vida velha, o pecado, para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, né? Desapegar de tudo aquilo que é material, né? Porque ele deixou tudo e ele tinha dinheiro, porque ele, né, pegava um dinheirinho, né? E ele deixou tudo para seguir Jesus, ok? Ele deixa a vida de pecado e passa a seguir, ter uma vida nova ao lado de Jesus como apóstolo, ok? Aí acontece, então, que ele oferece, depois que ele se encontra com Jesus, ele oferece um banquete para Jesus, um jantar na casa dele, na casa de Mateus, ok? E ali estavam outras pessoas também que não eram bem vistos, vamos dizer assim, não é? Mas, como eu falei, Jesus veio para os pecadores, Jesus come com eles. Os judeus, gente, eles achavam que se você se juntasse, né, com aquelas pessoas ali, você era da mesma laia, vamos dizer assim, não é? Mas Jesus não se importava com o que os outros pensavam. Jesus, ele queria o quê? Ele queria resgatar a pessoa da vida velha e transformar a vida da pessoa, não é? Diz o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 29. Levi, que era o outro nome de Mateus, né? Preparou a Jesus uma grande festa na própria casa, uma numerosa multidão de publicanos e outra gente sentavam-se à mesa com eles. Lucas 5, 29. Então, gente, isso o que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje? Que a gente possa também trazer Jesus para a nossa casa, com todos os nossos erros, com todos os nossos pecados, mas convida Jesus para a sua casa. A sua casa, não somente a sua casa, vamos dizer assim, onde você mora, mas o seu coração. Aí a casa aí também é o coração. Lembra que Jesus falou, se você bater, eu estou ali batendo, se você abrir o coração, eu entro. Jesus nunca arromba. Jesus só vai entrar se você abrir o coração para ele. Ok? Não importa o que você fez de errado, se você roubou, matou, adulterou. Jesus, já reparou que Jesus nunca fez perguntas sobre o passado de ninguém? O que você fez de errado? Não. O que Jesus falou para Mateus aqui? Vem e segue-me. Jesus não falou, você é um ladrão, você roubou, fez isso. Jesus não fez nada disso. Isso aí quem julga são os outros que nos julgam. Mas Deus não nos julga, meu amigo. Deus nos ama do jeitinho que nós somos. Né? Ele não quer saber o que você fez de errado. Agora, claro, você tem que mudar de vida. Não é por causa disso também. Ah, Deus me ama, então eu vou continuar no erro. Não. Não é assim também. É aquilo que eu falei antes. Jesus ama o pecador, mas não o pecado. Lembra da mulher adúltera? Vá e não peque. Eu não te condeno, mas não peques mais. Então nós devemos fazer de tudo para viver uma vida nova. Mateus fez isso. Né? Jesus não o criticou, Jesus não apontou o dedo para ele, mas falou para ele, segue-me e muda de vida.
e depois ele mudou de vida. Então também tem isso, tem os dois lados da moeda. Porque tem gente também que acha também que Jesus é bonzinho, entre aspas, que eu posso viver de qualquer jeito. Não, não é assim. Nós temos que mudar de vida, ok? Então, gente, esses são alguns textos, ok? Que falam de São Mateus. Então, nós não temos muito mais dados sobre a vida de São Mateus na Sagrada Escritura, porque eu já disse, gente, a Bíblia não foi escrita para falar dos apóstolos, de Nossa Senhora, de ninguém, a não ser do próprio Cristo. Tá? Então, por isso que a Bíblia não fala muito da vida dos apóstolos. E também não tinha como falar também, porque quando a Bíblia foi escrita, os apóstolos, a maioria deles estavam vivos ainda, entendeu? Mas, agora vamos ver o que a tradição da igreja fala, tá? A tradição é aquilo que não foi escrito na Bíblia, mas que nós sabemos, né, através da sucessão apostólica, aquilo que chegou até nós nesses 2000 anos, ok? Então, São João Crisóstomo, que foi um bispo, ele fala que São Mateus, ele pregou na Palestina, ali, para os judeus, ok? Então, primeiramente, ele pregou ali, ok? Na Palestina, o Evangelho, a Boa Nova. Depois, Clemente de Alexandria, que morreu no ano 215, tá? Ele diz que São Mateus pregou 15 anos, ok? Ele pregou por 15 anos o Evangelho, depois ali de Pentecostes, ok? E um papa da igreja chamado São Gregório Magno diz que Mateus evangelizou a Etiópia. Então, depois ele começou ali em Jerusalém, depois cada apóstolo viajou para um lado, ok? Pedro e Paulo foram para Roma, e os outros apóstolos, cada um foi para um lugar, e São Mateus, então, foi para a Etiópia. E Santo Isidoro diz que ele pregou também na Macedônia. Então, alguns lugares que a tradição diz que São Pedro pregou o Evangelho, ok? A Igreja do Oriente e do Ocidente acreditam que São Mateus morreu mártir, ou seja, foi assassinado, morto pelos imperadores romanos, o que aconteceu com todos os apóstolos, menos São João, ok? E por graça de Deus conseguiu escapar do martírio, mas foi torturado, jogado num óleo fervente, mas ele não morreu. E ele morreu lá em Éfeso, até porque ele estava cuidando de Nossa Senhora. Talvez por isso também que Deus o preservou de ser assassinado. Né? Aí fala que São Mateus ele foi o primeiro a escrever, então, o Evangelho. Hoje, no começo do cristianismo, se acreditava que fosse São Mateus quem escreveu o primeiro evangelho. Hoje, os teólogos eles têm uma certa dúvida se o primeiro evangelho escrito foi de Mateus ou se foi de Marcos. Alguns dizem que foi Mateus, alguns dizem que foi Marcos. Mas isso não tem importância. Se foi Mateus, se foi Marcos, o mais importante é que são palavras de Deus inspirada e está na Bíblia. Isso é o mais importante, ok? E ele foi escrito em aramaico, olha aí, a língua que Jesus falava, para os judeus convertidos ao cristianismo e traduzido depois para o grego. Então, ele foi escrito em aramaico, a língua de Jesus, tá? Para aqueles judeus que se converteram ao cristianismo. E depois foi traduzido para o grego. Todo o Novo Testamento foi traduzido para o grego, porque se falava o grego, tá? Na época que a Bíblia foi escrita, ok? Aí agora alguns testemunhos do Evangelho de São Mateus. Olha só, tá? Do começo da igreja, olha aí. Gente, eu gosto de colocar aqui as datas. Reparem bem as datas. Não é de agora, não. Não é de 1900, não é de 2000 e pouco, não. Olha as datas, para você ver que é lá do começo da igreja, ok? Veja. No ano 130 depois de Cristo, ok? 100 anos depois da morte de Cristo, né?
Jesus morreu entre o ano 30 e 33, mais ou menos. No ano 130, o bispo São Pápias de Hierápolis, na Frígia, região da Ásia Menor, foi uma das primeiras a receber a evangelização pelos apóstolos. Olha aí, veja bem. Fala a respeito do Evangelho de São Mateus. Então, aqui já é um testemunho de que o Evangelho de São Mateus já era considerado palavra de Deus. Olha só. Mateus, por sua parte, esse bispo falando, no 130, ok? Por sua parte, Mateus pôs em ordem os dizeres na língua hebraica e cada um depois os traduziu como pôde. Olha aí, tá vendo? Então, primeiro foi escrito em aramaico, depois foi traduzido para outras línguas, hebraico, grego, né? E chegou até nós, até no português. Por isso que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, porque foi traduzido para várias línguas, ok? Isso está num livro chamado História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Então, se você quiser aí, adquirir para ler, deve ter na internet. Então, só você digitar aí História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eu gosto de dar a fonte, gente, para você não achar que eu estou inventando, que eu estou mentindo. Então, eu estou dando a fonte aí, se você quiser pesquisar na internet. A gente, quando estuda teologia, a gente estuda isso tudo. Graças a Deus eu pude estudar um pouquinho desses documentos do começo da igreja. É a nossa fé, de 2000 anos. Quem escreveu essas palavras foi o bispo Eusébio de Cesareia, na Palestina, ou seja, em Jerusalém, quando por volta do ano 300 escreveu a primeira história da igreja. Olha aí, tá vendo? Então foi escrita a primeira história da igreja. Ele dá testemunho histórico do bispo lá, que falou sobre o Evangelho de São Mateus. Tá? Olha só que interessante. Note que o bispo chamado Pápias nasceu no primeiro século, ou seja, no ano 130. Isto é, no tempo dos próprios apóstolos. São João ainda era vivo, portanto, este testemunho é verdadeiro. Então, o ano 130, São João provavelmente ainda era vivo. São João escreveu Apocalipse entre o ano 95 e 100, entendeu? Então, é da época dos apóstolos, entendeu? Esse bispo devia ser discípulo de São João, entendeu? Eusébio afirmou: quando Mateus inicialmente havia pregado entre os judeus, decidiu dirigir-se também a outros povos. Escreveu na sua língua materna o evangelho que anunciava, ou seja, o aramaico. Procurou assim substituir por escrito, olha só, para aqueles os quais se separava, aquilo que eles perdiam com a sua partida. História eclesiástica. O que ele está dizendo aqui? Que ele quis escrever, por quê? Porque ele ia partir para outros lugares, então ele deixou escrito. Por isso, gente, que os apóstolos começaram a escrever. Mateus escreveu, depois São Marcos, São Lucas e depois São João. Porque antes era tudo aqui, ó, no gogó. Por isso que a igreja ensina que a Bíblia vem depois da tradição. Olha só, aqui está uma prova disso. Que ele deixou escrito, por quê? Porque depois ele ia para outros lugares. Então ele falou, então vou deixar escrito. E chegou até nós. Então a Bíblia, a palavra de Deus escrita, a revelação escrita, vem depois da tradição. Então aqui a igreja já existia. Eu já falei sobre isso, mas eu gosto de repetir. Entendeu, gente? A igreja é anterior ao Novo Testamento. Por isso que a igreja, ela, vamos dizer assim, é ela quem tem a autoridade, inclusive, para interpretar a Bíblia. Porque ela vem antes do Novo Testamento. Ok? Então, já fiz um vídeo sobre isso aí, já expliquei sobre isso. Outro testemunho importante sobre o Evangelho de Mateus é dado por Santo Irineu, que morreu no ano 200. Foi bispo. Olha só. Do segundo século, ele foi discípulo do bispo São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João. Olha aí. Então, veja, São João tinha um discípulo chamado Policarpo, e São Policarpo, né, tinha um discípulo chamado Santo Irineu, que é esse que escreveu. Olha o que Santo Irineu escreveu. Santo Irineu, na sua obra Contra os Hereges Gnósticos, também fala do Evangelho de Mateus.
Essa heresia do gnosticismo era do começo da igreja, que falava que tudo aquilo que era material não prestava, entendeu? Então, olha só o que diz Santo Irineu. Mateus compôs o evangelho para os hebreus, os judeus, na sua língua, enquanto Pedro e Paulo, em Roma, pregavam o evangelho e fundavam a igreja. Isso aí, gente, está na obra dele, Há Diversos Hereges, contra as heresias. A gente estuda isso tudo na teologia, esses documentos. Então, não estou inventando nada. Ok? O Evangelho de Mateus foi usado por todos os autores cristãos do primeiro século, olha aí, e reconhecido expressamente pelos principais historiadores do século II e século III. Olha aí, tá vendo? São Mateus devia ter certa cultura, como eu já falei, não é? Porque ele era cobrador de impostos, então não era qualquer, entendeu? Pois o seu evangelho é bem escrito. Se você pegar o evangelho de Mateus, você vê que ele é um evangelho bem escrito, ok? Mostra-se grande organizador de materiais diversos, profundo conhecedor da doutrina cristã e dos livros sagrados dos judeus. Então, gente, se você tanto que o evangelho de Mateus é o maior dos 4. Tem 28 capítulos e ele é bem organizado, não é? Por exemplo, o Evangelho de São Marcos, ele não é tão organizado quanto Mateus. Porque São Marcos, ele não tinha tanta cultura quanto São Mateus. O de Lucas, ele também é bem escrito, porque Lucas era médico. São João também. São João já não era escritor. São João era pescador. Então, o Evangelho de Mateus e de Lucas, ele é um pouquinho mais organizado. Entendeu? Você percebe isso. Ok? Mas todos eles são palavras de Deus. Eu estou falando organizados, bem escritos, entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Não sabemos muito sobre São Mateus após o Pentecostes, ok? O que a gente sabe dele é o que eu já falei, que está na Bíblia, está na tradição, já coloquei aqui um pouquinho, entendeu? O Evangelho de Mateus, ele é dirigido particularmente aos judeus que eram convertidos ao cristianismo, que eu já falei. Ele tem 5 grandes discursos de Jesus sobre o reino de Deus. Então, o Evangelho de São Mateus, ele tem 5 discursos sobre o reino de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar quais são esses discursos, ok? Ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70. Então, Jerusalém foi destruída no ano 70, depois de Cristo. Então, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito antes. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso, ok? O Evangelho de São Mateus, ele foi encontrado no ano 500, juntamente com os ossos de São Barnabé. Olha que interessante. São Barnabé era primo de São Paulo, discípulo também de Jesus, ok? Este apóstolo carregava o evangelho consigo e punha sobre os enfermos, que eram todos curados pela fé de São Barnabé, quanto pelos méritos de São Mateus, ok? Santo Agostinho, ele também fala sobre o Evangelho de Mateus, que foi escrito em Israel, em aramaico, por volta entre os anos 50 e 60. Então, o Evangelho de São Mateus, ele foi escrito entre os anos 50 e 60. Olha só, Jesus morreu no ano entre 30 e 33. O Evangelho de São Mateus foi escrito no ano 50 a 60. Olha aí, 20 anos praticamente depois. Antes disso, a igreja vivia como? No gogó, na pregação oral. Não tinha Bíblia escrita. Não. Então, a pregação era tudo, oralmente. Por isso que a igreja ensina que a tradição é importante, como a Sagrada Escritura. Ok? Ele também pregou na região de Antioquia, onde havia muitos cristãos vindos do judaísmo. Olha aí, interessante. Depois foi escrito para o grego, que eu já falei, porque o mundo romano, na época, falava o grego. Mateus era habituado à arte de escrever, porque ele era cobrador de impostos, que eu já expliquei, a calcular e narrar os fatos. Por isso que ele era inteligente, por isso que ele escreveu, né?
compreende-se que os próprios apóstolos o tenham escolhido para essa tarefa. Então, os próprios apóstolos, aqueles 12 que Jesus escolheu, eles próprios devem ter pedido a São Mateus para escrever o primeiro evangelho, porque ele era mais culto, o que tinha mais cultura, entendeu? O objetivo da narração foi mostrar aos judeus que Jesus era o Messias anunciado pelos profetas. Por isso, o evangelho de Mateus cita muitas vezes o Antigo Testamento e as profecias sobre o Messias. Olha aí, interessante. Se você perceber bem, o Evangelho de Mateus, ele cita muito o Antigo Testamento e as profecias. Por quê? Para provar que Jesus é o Messias. Então, ele coloca lá uma profecia do Antigo Testamento e coloca que Jesus cumpriu essa profecia. Se você lê o Evangelho de Mateus, você vai ver muito isso, do começo ao fim. Entendeu? Olha o que disse ele não era filósofo, não. Se eu não me engano, ele não era cristão. Agora fiquei na dúvida agora. Como disse Renan, eu acho que ele não era cristão. Mas olha só o que ele disse. O Evangelho de Mateus tornou-se o livro mais importante da história universal, ou seja, da história da igreja. Okay? Porque foi o primeiro. Tá? E foi muito bem escrito, né, pelo evangelista São Mateus. Por isso que entrou, por isso que a igreja escolheu para ser o primeiro evangelho, né, do Novo Testamento. Entendeu? Foi muito usado pelos documentos cristãos dos primeiros séculos, como a Didaquê, no ano 100. Olha aí, essa Didaquê é o primeiro catecismo da igreja, do ano 100. Olha aí, ano 100. Mesma época do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito entre o ano 95 e 100. Essa Didaquê nós temos até hoje. Eu tenho aí nos meus guardados, quando eu estudei teologia, eu tenho esse documento aqui em casa. Qualquer dia eu posso até ver se eu consigo achar para mostrar aqui. Quando a gente faz teologia, a gente estuda. Foi o primeiro catecismo, né, da igreja. E já falava do Evangelho de São Mateus. Entendeu? A carta aos Coríntios não é a carta da Bíblia, não. Ok? Porque Coríntios, gente, era uma cidade muito importante da época. Então, além de São Paulo ter escrito aos Coríntios 2 cartas, o Papa Clemente, que foi Papa do ano 92 a 100, ele escreveu também uma carta aos Coríntios, e também nós estudamos essa carta na teologia. Existe essa carta, chamada Carta do Papa Clemente aos Coríntios, ok? Do ano 92 a 100. Olha aí, mesma época do Apocalipse. E as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107, ok? Esse bispo ele foi jogado lá no Coliseu de Roma para ser morto pelos leões. Mas antes ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas falando do Evangelho de São Mateus. E também os escritos de São Policarpo, que morreu no ano 156, que era um bispo, que era discípulo de São João. Tudo isso a gente estuda na teologia, gente. Graças a Deus, a gente pôde estudar muito isso. Eusébio, bispo de Cesaré, que eu já falei dele aqui, deixou registrado que também pregava sobre o Evangelho de São Mateus, que eu já falei. E ele diz que São Mateus pregou na Índia, ok? E que ali eles conheciam o Evangelho de Mateus, levado por São Barnabé. Está lá na História Eclesiástica 5. É citado nas obras de Santo Agostinho, então o Evangelho de Mateus é citado nas obras de Santo Agostinho, São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego, do hebraico e do grego para o latim, que depois o Império Romano começou a falar o latim, então o Papa pediu para ele traduzir a Bíblia para o latim. Então São Jerônimo também traduziu o Evangelho de Mateus. São João Crisóstomo, São Leão Magno, que foi Papa, São Máximo de Turim, São Pedro Crisólogo, São Gregório Magno, que também foi Papa, São Tomás de Aquino, outro grande teólogo da igreja, junto com Santo Agostinho, para mim, os 2 maiores teólogos da igreja, que escreveu a Suma Teológica, São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, que é um livro que, dessa altura, assim, deve ser maior do que eu, né, que a gente estuda também na teologia até hoje. Okay? Todos eles citam o Evangelho de São Mateus como palavra de Deus desde os primeiros séculos. Okay?
Agora, isso aqui que é interessante. O Evangelho de São Mateus é didático, possui uma forte unidade, também literária, porque aquilo que eu já falei, São Mateus ele era culto, ele não era, vamos dizer assim, sem cultura, entendeu? É preciso nas narrativas e apresenta clareza na exposição da doutrina. Então, é um evangelho fácil de você entender e de ler. Algumas coisas, né? Claro que tem coisas ali que são difíceis, mas a igreja ensina que quando você for começar a ler a Bíblia, você deve começar pelo Novo Testamento e pelos evangelhos. Então, você pode começar lendo o Evangelho de Mateus. Claro que aquilo que você não entender, você deve procurar tirar dúvida. Tá? Mas você deve começar a ler pelo Novo Testamento, que é mais fácil. A igreja ensina isso. Ok? A narrativa dos milagres é solene. Fala muito dos milagres de Jesus. Para quê? Para provar para os judeus que Jesus é o Messias. Ok? Ressaltando a majestade de Jesus. Olha aí, tá vendo? Então, São Mateus, ele coloca que Jesus é o Messias mesmo que Israel estava esperando. Foi chamado de primeiro livro da catequese cristã. Contém ordenadamente, ou seja, em ordem, as normas que deve viver o cristão. É o que a gente chama de Sermão da Montanha. Então, o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus é uma coisa maravilhosa. O Sermão da Montanha, o Sermão da Felicidade. Bem-aventurança, gente, quer dizer felicidade. Então, é a nossa moral. Então, a Igreja Católica ela gosta muito desses 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus. É por isso que ele está falando aqui. Ok? É o Evangelho dos discursos de Jesus. Tá? Na montanha o quê? Ali das bem-aventuranças, que existe até hoje, lá em Jerusalém, que hoje é uma igreja. Ok? Na missão dos 12 apóstolos, nas parábolas, no discurso eclesiástico e no discurso escatológico. Então, são 5 sermões de Jesus, 5 discursos. O primeiro é o discurso das bem-aventuranças, que eu já falei, não é? O segundo é o discurso da missão dos 12 apóstolos. Depois que Jesus escolhe os apóstolos, ele faz aquele discurso, né, dando instruções para os apóstolos, ali mais ou menos no capítulo 10, mais ou menos, então, de Mateus, aí Jesus vai começar a ensinar os apóstolos o que eles devem pregar. Então, Jesus ali faz um longo discurso, ok? Eu esqueci de falar no sermão das bem-aventuranças, Jesus ensina a maior oração, que é a do Pai Nosso, está lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ok? O terceiro discurso de Jesus é as parábolas. Então, Jesus conta muitas parábolas. A partir ali do capítulo 13, mais ou menos, Jesus começa a falar muito em parábolas, né? O quarto discurso de Jesus é o discurso eclesiástico da igreja, né? Ali mais ou menos no capítulo 16 até o capítulo 18, mais ou menos, Jesus começa a fazer um discurso sobre a igreja. Ele funda a igreja, sobre Pedro e os apóstolos, e ali ele começa a falar sobre a igreja, ok? Então, do capítulo 16 até o 18, mais ou menos. E o último, quinto discurso, que está no Evangelho de Mateus, é o chamado discurso escatológico. Jesus fala do final do mundo. Está lá a partir do capítulo 24, mais ou menos ali. A gente vai ver Jesus falando um pouquinho. É a parte um pouquinho mais difícil de entender. 24, 25 é a parte mais complicada. Ok? Mas esses são 5 discursos que Jesus faz. Quando Jesus terminou de dar estas instruções, diz lá o Evangelho de Mateus 7, 28, Mateus 11, versículo 1, Mateus. Então, cada discurso desses 5 que eu falei, quando termina, Jesus fala, né, dá um ensinamento, né? Então, Mateus 7, 28, Mateus 11, 1, Mateus 13, 53, Mateus 19, 1 e Mateus 26, 1. Além das disputas com fariseus e escribas. Então, além desses discursos todos que eu já falei, até aquelas maravilhosas discussões de Jesus com os fariseus e com os escribas, né? No capítulo 15 tem um, no capítulo 23 tem outro. Do capítulo 15 é maravilhoso, né? O discurso de Jesus. Do capítulo 23 é pesado, né? Jesus não teve pecado. A gente sabe que Jesus é Deus. Deus não tem pecado.
Mas Jesus falou umas palavras ali no capítulo 23 para os fariseus, meu Deus do céu, chamou eles de raça de víboras, sepulcros caiados, né? Ou seja, hipócritas, né? Mas porque realmente era verdade, eles eram mesmo, né? Mas Jesus foi bem, falou umas palavras bem pesadas para ele. Mas Jesus pecou? Não. Jesus não pecou. Jesus falou a verdade, porque era verdade, tanto que eles quiseram matar ele depois, por causa disso, né? Agora, o do capítulo 15 de Mateus é maravilhoso. Vale a pena ler Mateus capítulo 15, a discussão de Jesus com os fariseus, né? Inclusive, Jesus ensina uma coisa muito importante. Jesus fala que não é aquilo que entra que mancha o homem, é aquilo que sai. Por isso que ele fala que nós podemos comer qualquer coisa. Porque aquilo que entra não torna o homem puro. Não, é aquilo que sai, porque vem do coração, né? E a gente faz uma comparação maravilhosa, né? Que o Padre Léo gostava muito, que eu morri de rir dele fazer a comparação, né? Que ele compara, né? Que aquilo que entra, desce, vai para o estômago e ali, né? É evacuado, né? Todo mundo sabe o que é evacuar, né? Todo mundo sabe, né? O Padre Léo, só de eu lembrar que já estou rindo. Então ele pregava maravilhosamente sobre isso. E você morria de rir, né? Então, realmente, mas Jesus, ele tinha umas conversas bem exaltadas com os fariseus mesmo, né? Mateus se preocupa em mostrar que na pessoa e na obra de Jesus se cumpre todo o Antigo Testamento. Isso é o mais importante. Então, Mateus mostra que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento. Já cansei de falar isso aqui, né? Jesus é o cumprimento das promessas, das profecias do Antigo Testamento. E que ele é o Messias prometido. Por isso que Mateus cita muito o Antigo Testamento. Apresenta as palavras e as ações de Jesus à luz do Antigo Testamento. Então ele faz sempre essa comparação. Em seu relato, pode-se encontrar 150 alusões a esses textos. Então, o Evangelho de Mateus traz 150 citações do Antigo Testamento. Olha só, tá vendo? Sendo 50 citações explícitas do Antigo Testamento. Vou colocar uma aqui. Mateus 5,17. Não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento, quer dizer. Então, Jesus não veio para acabar com a lei de Moisés, com o Antigo Testamento, não. Jesus veio para cumprir e dar plenitude. Por isso que ele fala várias vezes, foi dito a vocês isso, mas eu vos digo. Agora é eu que estou dizendo. Moisés falou para vocês, mas eu vos digo. Aqui está quem é maior do que Salomão, quem é maior do que Jonas. Aí os judeus ficaram doidos. Falar que é maior do que Moisés, né? Que Moisés para eles era o libertador. Então, quando Jesus fala que ele, e principalmente quando Jesus fala que ele e o Pai são um só, aí pronto, aí quiseram matar ele mesmo. Entendeu? O Evangelho de Mateus é chamado de Evangelho Eclesiástico, Evangelho da Igreja, o mais usado na Igreja Antiga. São Mateus menciona 51 vezes o reino de Deus. Com ele aprendemos a fidelidade a Deus, a sua lei e o desprendimento das riquezas mundanas para seguir o Senhor. A sua festa litúrgica é celebrada no dia 21 de setembro. Por isso que nós estamos fazendo aqui um vídeo sobre São Mateus, ok? Então, gente, que nós possamos, então, pedir a intercessão desse grande apóstolo, que é São Mateus, não é? Que ele possa interceder por nós aí diante de Jesus, não é? Para que nós possamos trilhar o mesmo caminho que ele trilhou, de um caminho de uma vida errada para uma vida, né, fazendo a vontade do Senhor, e que possamos testemunhar que Jesus é o Messias do Antigo Testamento, mas que nós também possamos trabalhar pelo reino de Deus, assim como São Mateus e todos os apóstolos também fizeram. Então, se cada um de nós fazer um pouquinho, o reino de Deus, que São Mateus pregava, não é? Possa acontecer. Já aqui é o começo, né? E depois se consumar na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado a você que me acompanhou mais uma vez, eu agradeço. Peço a você que compartilhe os nossos vídeos,
Comente os nossos vídeos aí, tá? Se inscreva no nosso canal. Todo vídeo eu peço a você para que nos ajude, para que o nosso canal possa crescer e a gente possa alcançar mais pessoas, ok? Então, gente, peço então que você divulgue então os nossos canais. Se está te ajudando, se está fazendo bem para você, que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso conteúdo. A gente só quer evangelizar, assim como fez São Mateus e todos os apóstolos de Jesus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima.